Olá, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta e hoje é dia de entrevista. No Cá Entre Nós desta semana, vamos falar sobre um tema fundamental para compreender melhor o mundo, a economia. A crise atual, que atinge vários países, foi o que nos levou a convidar Fernanda Coelho, professora de Economia da Unisanta, para esclarecer todo este mecanismo. Confira a entrevista. A economia de um país ela é fomentada por duas esferas, o mercado interno e o mercado externo. O mercado interno seriam todas as relações daquele país, com consumo, renda, juros, tudo que diz respeito a aspectos financeiros e comerciais, mas que estão dentro da fronteira geográfica dele. A outra relação comercial se dá com o resto do mundo, ou seja, toda a relação de consumo, renda, distribuição para fora das suas fronteiras, ou seja, com o resto do mundo. Essa interação que existe entre mercado interno e mercado externo constitui a economia do país. A relação econômica do Brasil com os outros países acontece desde as situações mais micro até as macro. O que é a micro? Então, toda vez que eu vou, por exemplo, numa loja de eletrodomésticos e consumo um item de origem japonesa ou chinesa, naquele momento a economia do Brasil se relaciona com a economia do outro país. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto micro, do nível individual, do meu consumo. O outro aspecto macro é da relação entre os países, ou seja, quando o Brasil, por exemplo, compra títulos da dívida pública americana, aí a economia macro, econômica, está se relacionando com a economia dos Estados Unidos. Então esses seriam os díspares, o micro no nível individual das famílias e o macro no nível dos países, das regiões. Por que os países comercializam entre si? Basicamente porque a gente é diferente. Por mais desenvolvido que você seja, nunca produz todos os itens que você precisa para sobreviver. Então a relação de sobrevivência é buscar para fora da sua base de origem itens que componham o seu nível de consumo. Então, os países comercializam entre si, primeiro porque são diferentes, e o segundo é a resposta do mundo atual, que é para alcançar economias de escala, ou seja, está todo mundo vendendo as mesmas coisas para todo mundo. É importante reduzir os custos. Então, quando eu atuo só no mercado interno, o tamanho do meu mercado interno é o tamanho da minha demanda, da minha produção. E aí os meus custos são X. Quando eu aumento a minha produção, eu aumento o meu espectro de consumo, alguns custos continuam os mesmos, por exemplo, o aluguel de uma sala, o aluguel de um prédio, o salário do trabalhador, mas a minha produção é maior. Então eu tenho uma redução dos custos fixos e isso leva a uma escala mais satisfatória de lucro. Se este produto pelo qual o país consome faz parte de um mercado único, ou seja, só tem um ofertante deste produto, no que não me leva a poder buscar um produto similar, ou complementar a ele num outro mercado, certamente eu vou sentir o impacto do aumento de preço desse produto na cesta básica do brasileiro. Os países desenvolvidos vêm fazendo uma lição de casa muito errada. Eles têm gasto nos últimos 10 anos essencialmente mais do que eles arrecadaram. Então é uma questão matemática, eu gastei mais do que eu recebi, eu vou conseguindo empréstimo, vou aumentando, mais uma hora o empréstimo cessa. Em uma aula diferente, alunos do Colégio Santa Cecília conheceram mais sobre alguns habitantes do mundo marinho. Veja como foi. Olhos atentos e muita curiosidade. Alunos do 4º ano do Colégio Santa Cecília tiveram uma aula especial com o biólogo Marcos Paulo. As crianças puderam ver de perto algumas espécies de tubarões e aprender sobre os peixes cartilaginosos. Acho que todo mundo se interessa pelo tema, E a gente acaba mostrando também que não só são os tubarões os cartilaginosos, como a gente tem as quimeras e as raias também.
E sempre é interessante o tema tubarão, a criançada fica de olho mesmo, fica bastante vidrado na aula. Eles aprendem basicamente a anatomia do tubarão, as adaptações que ele tem para ser um predador bastante eficiente, e eles conseguem tocar, a gente faz eles tocarem e ter um pouco mais de contato com os tubarões, né? E tirar alguns mitos dos tubarões. Na ficção, os tubarões ficaram conhecidos como espécies assustadoras e perigosas. Mas, na vida real, a história não é bem assim. Ao todo, existem 420 espécies de tubarões, mas no Brasil, apenas 88. O tubarão-baleia é o maior, chega a medir 18 metros, mas apesar de todo o tamanho, só se alimenta de plâncton. O tubarão-touro não é tão conhecido como o martelo ou o lixa, mas é o que causa mais acidentes no país. Ele chega a medir 3,5 metros, come de tudo e vive perto da costa. Está com fome, ele vê um ser humano, ele está curioso, ele vai lá e morde. E aí normalmente ele morde e solta, ele não come a carne, ele morde e larga. Tá? O tubarão, normalmente quando ele sente o gosto, ele vê que não é a comida que ele está acostumado, ele larga. Mas só que no ato dele morder e soltar, já machuca bastante o ser humano, pode até matar o ser humano. Eu achei muito legal, aprendi bastante coisa. Tinha muitas espécies novas que eu não conhecia. Eu não sabia que o tubarão tinha tanto pouco osso. Eu não sabia mesmo, eu pensei que ele fosse que nem peixe. Eu não sabia que ele podia aumentar a mandíbula dele. Eu achei bem legal. Teve 2 alunos hoje que falaram que vão ser biólogos no futuro. Que caminhos percorrer para desvendar os segredos da mente humana? No século XIX, o médico neurologista Sigmund Freud mergulhou fundo neste universo. Influenciado por alguns filósofos, desenvolveu a psicanálise, uma teoria de como deveria funcionar toda essa engrenagem. O médico também elaborou tratamentos pioneiros para doenças de natureza psicológica. No início, submetia pacientes à hipnose. Deitados no emblemático divã, se deixavam guiar numa viagem ao passado. A memória, antes oculta, perdida no tempo, se revelava ao mostrar motivos de traumas e neuroses, a catarse. Ao longo das pesquisas, Freud abandonou a hipnose e passou a estudar os sonhos. Fazia anotações e se autoanalisava. Percebeu que assim poderia decifrar as imagens e situações produzidas no inconsciente. Ele afirmava: alguns de nossos atos, desde os mais banais, como esquecer de colocar uma carta no correio, até os mais estranhos, como lavar as mãos a todo instante, por exemplo, são condicionados por causas obscuras, porém reais. Apesar de revolucionária, sua teoria causou polêmica ao abordar a sexualidade humana. Ideias que foram sendo aceitas com o tempo. Hoje, alguns teóricos da psicologia tentam refutar conclusões do pai da psicanálise, argumentando sobre novas percepções e descobertas. Mas nada pode mudar a história. No infinito campo da mente, Freud foi o primeiro a tentar explicar o homem. Primeiro vamos às semelhanças. Os países são os mesmos. Eu tenho de novo os Estados Unidos e tenho de novo a Europa. Então o que tem de diferente? O que está ao redor. Em 2008 a gente teve a China, o Brasil e outros países chamados emergentes, equilibrando essa desaceleração que aconteceu com os países desenvolvidos. Ou seja, eles diminuíram seu nível de consumo, diminuíram sua produção, mas a China continuou comprando muito. Então isso sustentou a economia internacional, a demanda da China. O Brasil optou por uma outra receita. Ao invés de buscar no mercado externo esse equilíbrio, o Brasil fez o quê? Reduziu o EPI, incentivou a compra dos carros, de carros, automóveis, linha branca, apartamentos. Isso também manteve a gente fora daquela onda de descrédito. Agora não. A China, que foi o principal fomentador e equilíbrio de 2008, já desacelerou. Já anunciou uma inflação maior do que ela estava prevendo e já falou: não vou mais comprar, ou vou diminuir o meu nível de compra.
Quando a China diminui o nível de compra, o mundo treme, porque ela é um dos grandes participantes do comércio exterior. É a questão dos Estados Unidos, ou seja, o maior credor do mundo, hoje também o maior deficitário. Ele falou, não vou pagar, não tenho como pagar se não aumentar o teto da minha dívida pública. O que é o teto da dívida pública? É o máximo que o governante pode gastar. E aí essa dívida pública a gente transforma em papel chamado ações, né? Então os Estados Unidos vendeu nos últimos 10 anos, muitos títulos da sua dívida pública. O principal comprador foi a China e o Brasil é o quinto. Quando ele diz não tenho como pagar se não aumentar o teto da minha dívida, a questão da confiança abalou. Se o maior credor, se a economia mais potente do país está com dificuldade de arcar com as suas despesas, como estarão então os países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos e até as economias emergentes onde se encaixa o Brasil? O Brasil continua tendo, na minha opinião, uma boa perspectiva, dado a gente faça algumas liçõezinhas. Primeiro, vamos observar o que vai acontecer com o investimento internacional. Então, os investidores que antes buscavam o mercado europeu e o mercado americano, que eram estáveis e confiáveis, possivelmente vão deslocar esses recursos de investimentos, que esses recursos de investimento são recursos de bolsa de valores, para países como Brasil, China, Índia, Rússia e assim por diante. Se acontecesse essa mudança de fluxo de investimentos, vamos aproveitar. Como é que a gente pode aproveitar? Primeiro, vamos desvalorizar um pouquinho o real. A moeda muito cara, o real muito valorizado, faz com que os preços dos nossos produtos no mercado externo sejam maiores. E esse é um momento de recessão, então é um momento de produto baratinho. Não é que as pessoas vão deixar de comprar. Elas possivelmente vão deixar de comprar itens de grande valor agregado, mas aqueles nos quais a gente exporta, que são as famosas commodities, principalmente os alimentos, as pessoas vão continuar comprando, só que vão comprar de quem tiver o preço mais barato, que a gente chama de preço mais competitivo. Diminuir um pouquinho a taxa de juros, né? Não abruptamente, para não afastar esse investimento que vem para cá justamente para ser melhor remunerado, mas para facilitar o quê? O empresário nacional pegar empréstimo. Para ele é muito caro. Como é que ele vai aumentar a produção para exportar se o dinheiro para ele custa caro? E a terceira coisa que seria importante é o Banco Central diminuir o compulsório, que é aquela grana que ele deixa, né, obriga os bancos a depositarem diariamente nas contas do Banco Central. Porque ao diminuir o compulsório, eu deixo mais dinheiro disponível para as pessoas pegarem emprestado e fazerem consumo. E isso é importante, né? De pensar sempre que dinheiro é um produto como outro qualquer. Se está faltando lá fora, quem está com esse dinheiro? Esse dinheiro está no banco, eu preciso disponibilizar ele para as pessoas, para que elas consumam. E aí vem um círculo virtuoso da economia. Se eu consumo, alguém vai produzir. Se alguém vai produzir, ela vai empregar pessoas para essa produção. E aí o círculo fica virtuoso. Do contrário, que é o momento de recessão, eu entro em crise. Por quê? Porque se ninguém consome, eu não compro. Se ninguém compra, o empresário, na primeira lição de casa dele, é mandar as pessoas embora. Então vem o alto índice de desemprego. E aí aquilo que está ruim fica pior, porque agora eu não tenho salário para ser distribuído no mercado de consumidor. O programa termina aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário sem falta. Até lá!